que você consideraria uma grande queda na sua vida hoje? Quais são os níveis de queda que a gente pode sofrer numa vida? Hoje a gente vai falar sobre A Queda, de Camus, aqui no Entre Hipóteses. Bom, antes de começar a falar do livro, eu vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, seguirem o nosso canal, deixar sempre um comentário pra gente, porque afinal de contas esse é um projeto nosso e é muito importante pra gente cada seguidor, cada curtida, cada comentário. Afinal de contas, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque você não achou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar a dar o seu match. Vamos lá! Então vamos falar da Queda, de Camus. Bom, não se engane por ser um livro pequenininho e fininho. Esse é um livro muito profundo que leva a gente para lugares inimagináveis. Ele começa a contar a história desse personagem principal e o livro todo se passa na primeira pessoa, como se fosse um monólogo. Ele está ali conversando com um outro cara, que ele chama de meu colega, meu caro amigo, mas esse outro cara nunca tem uma voz mesmo dentro do livro. A gente entende do que ele está falando, a gente entende o que ele está querendo dizer, mas a voz dele não aparece. Quando o livro ele é escrito assim em primeira pessoa, ele causa dois efeitos na gente. Primeiro, que a gente tem a sensação de que o personagem está conversando com a gente mesmo. E a outra é a sensação de que nós somos o personagem. Afinal de contas, a gente está lendo o livro e de repente a gente lê: eu fiz isso, eu pensei isso, eu agi de tal forma. Então, Camus, na Queda, ele coloca a gente nessas duas posições. A gente enquanto ouvinte de um outro, mas a gente também como personagem desse mesmo livro, dessa mesma pessoa. A Queda começa se passando dentro de um bar em Amsterdã. Mas não é qualquer bar. É um bar na periferia de Amsterdã. Uma região portuária, uma região mais simples de Amsterdã. O nosso famoso boteco de copo sujo aqui. E Camus vai deixando várias pistas sobre o que ele está querendo falar nesse livro desde o início. O nome do bar faz referência a um rio de Hades. Hades, aquele da mitologia grega, deus do submundo, que também é referenciado lá no inferno de Dante. Bom, esse rio são jogados as pessoas que são as traidoras, mas não essa traição amorosa, uma traição de uma forma geral, traição à pátria, traição a amigos, traição à lealdade em si. Então começa aí. Segunda coisa é que nesse bar, na periferia, são encontradas pessoas de diversos níveis sociais. Então olha aí a queda. As pessoas do alto escalão de Amsterdã são encontradas neste bar, que tem uma relação com uma classe mais baixa. Bom, e Camus deixa claro, na verdade, na voz desse personagem, que essas pessoas que saem desse lugar e vão para esse outro estão tentando se esconder de algo, estão tentando camuflar alguma coisa. Esse personagem, ele vai para dentro desse bar para poder encontrar essas pessoas que estão de alguma forma destoando do ambiente. E ele mesmo também destoa do ambiente ali. Nesse livro, ele conta de um encontro dele com uma pessoa específica, esse caro amigo, e ele começa a conversar com esse caro amigo, contando da sua própria vida. E aí é um relato que, em certos momentos, chega a ser cômico, em outros momentos, bem exagerado. Ele começa a falar o quanto ele é uma pessoa ótima. Ele é uma pessoa excelente. Afinal de contas, ele ajuda velhinhos cegos a atravessarem no sinal. Ele, que era advogado em Paris, já trabalhou muitas vezes como pro bonos para pessoas que não tinham condição de pagar um advogado. Ah, e lembrando que de Paris para Amsterdã, quando a gente olhar no mapa, também tem uma queda. Enfim,
ele vai contando do quanto que ele era uma pessoa excelente. Até que em um determinado momento ele deixa escapulir que aconteceu algo na vida dele que fez ele se transformar. E esse algo foi o seguinte: uma bela noite, ele caminhando pelas ruas de Paris, ele vê uma mulher jovem na beirada de uma ponte em cima de um dos rios. E ele olha e ele percebe que tem alguma coisa de errado com aquela mulher. Mas ele não para. Ele, que é a bondade em forma humana, não ajuda aquela mulher, não se preocupa com ela naquele momento, continua seu caminho e ele escuta um barulho. Barulho de uma queda. A mulher se joga no rio. Ele para, mas ele não volta atrás. Ele continua o caminho dele. E ele meio que esquece aquilo ali. Tempos depois, ele está passando pela mesma rua, ele passa pela mesma ponte e ele vê um grupo de jovens rindo. Alguma coisa ali naquele assunto daqueles jovens estava engraçado e no momento em que ele escuta aquelas risadas batem nele num lugar diferente e ele se sente culpado pelo que ele não fez. Então, Camus traz pra gente essa culpa. A culpa não só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente deixa de fazer também. A partir desse momento, a partir desse relato, ele começa a se entregar na história. Ele vai mostrando que, na verdade, ele não é tão bonzinho assim. Que ele ajuda o ceguinho a atravessar porque ele gosta da sensação de ter alguém grato a ele. Ele gosta do benefício que traz para ele ser considerado essa pessoa boa. Ele gosta de atender quem não pode pagar para poder ter o que falar de: olha, gente, como eu sou caridoso. Ele chega a contar da guerra, que ele vai para a guerra e ele é feito prisioneiro junto com um grupo de pessoas. E ele, entre os prisioneiros, ele é a pessoa que tem a melhor saúde naquele momento de guerra, né, de prisão, enfim. E aí os prisioneiros querem eleger um papa, alguém meio que para poder dar uma extremunção, né, libertar aqueles que estão ali na beirada da morte dos seus pecados. E os prisioneiros querem eleger a ele. E ele no primeiro momento fala: não sou digno disso. Mas por dentro ele queria muito. E aí ele consegue ser o papa desses prisioneiros. E ele se vangloria disso várias vezes. Outra coisa que ele fala, em que ele se entrega, é sobre aniversário. Ele conta que ele tinha um prazer enorme que as pessoas esquecessem do aniversário dele. Para ele poder falar: ai, ninguém lembra de mim. Eu sou uma pessoa que ninguém faz questão. Então, ele vai fazendo essa jogada. E ao mesmo tempo, ele vai colocando a gente de frente para um espelho. Quem de nós nunca jogou dessa forma? Quem de nós não fez uma boa ação pensando no que receberia em troca? Ele chega a se indignar quando as pessoas não colocam ele nesse lugar de bondade máxima da humanidade. Ele conta, por exemplo, de uma situação que ele estava no trânsito caótico de Paris e um motoqueiro na frente do sinal, por um problema na moto, não consegue arrancar, agarrando todo mundo ali para trás. E ele, que estava logo atrás ali do motoqueiro, abre a janela e começa a pedir o motoqueiro para tirar a moto, aquela coisa toda. E aí o motoqueiro não se movimenta e ele sai do carro com a intenção de agredir o motoqueiro, mas pensando nas outras pessoas que queriam chegar em casa, afinal, era o final de dia. E aí, as pessoas que estavam ali seguram ele e o impedem de bater no motoqueiro. Só que no momento em que ele está sendo segurado, o motoqueiro dá um soco nele. E ele passa a ter ódio da humanidade, porque ele só queria defender todo mundo e ninguém reconheceu isso. Ele vai mostrando, então, dentro dessas falas dele, o quanto tem de verdade, o quanto ele realmente é bom e o quanto ele só quer se sentir bem. Ele vai mostrando o quanto que essa culpa por não fazer nada na queda da menina mexeu com ele. E o quanto que a partir daí ele vai se colocando em situações
para cada vez mais se punir de alguma forma por não ter feito o que ele acha que devia ter feito naquele momento. É nesse momento que ele se intitula juiz penitente. Ele sai então de Paris e vai para Amsterdã assumir esse lugar de juiz penitente. Mas o que seria isso? Esse juiz penitente seria aquele cara que te conta tudo de errado que ele fez na vida dele, tudo de ruim que ele já fez, para você se sentir melhor com seus erros, para você não se sentir sozinho naquilo que você também erra, naquilo que você também faz e que não é tão legal. Então ele se coloca nessa posição. E aí você chega a achar em determinado momento que realmente ele mudou. Que aquilo que ele relata de que só fazia o bem para esperar alguma coisa em troca, tinha mudado dentro dele. Até que ele revela uma outra face dele. Ele mostra um quadro que foi roubado há muito tempo atrás de uma igreja, que é um quadro de juízes. E nesse quadro são juízes que estavam indo ao encontro de Jesus no momento do julgamento dele. Esse quadro, então, foi roubado e na igreja onde ele estava foi colocada uma cópia. Então as pessoas passam pela igreja e não sabem que aquilo ali é uma cópia. Só quem tem maior conhecimento é que sabe que aquele não é um quadro original. E o quadro original está com ele. Então, até nesse momento final, quando a gente acredita que ele realmente está ali se penitenciando do ato dele, na verdade ele tem necessidade desse controle do poder. Ele tem o poder da tela verdadeira. Ele tem um conhecimento que é só dele. Ele tem guardado dentro do armário algo que é exclusivo dele. Então, em todo momento, Camus vai fazendo isso com a gente. Vai mostrando esse lugar alto que leva a gente depois para uma queda. Vai mostrando essas quedas ao longo da história dele. Camus põe a gente de frente para o espelho. Faz a gente olhar para a gente, para as nossas quedas, as nossas pequenas hipocrisias do dia a dia. Camus vai mexendo com a gente nesse lugar. E aí você olha para esse livrinho e fala, tudo isso aqui? Bom, daria para fazer muitos outros vídeos sobre a queda de Camus, mas vou ficar por aqui para que você tenha mais curiosidade em ler A Queda. Porque A Queda é um livro que precisa ser lido. E você, já leu A Queda de Camus? Tem algum outro livro que você acha que eu deva ler? Não esquece de deixar aqui nos comentários, curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal e voltar quinta-feira que vem. Até lá!